Nono ano, ficando mais um dia com vocês aqui nessa aula à distância, hoje 16 de março de 21, onde nós vivenciamos mais uma vez a experiência de não podermos estar presencialmente com vocês devido a tanta necessidade de isolamento. Mas enfim, o que vai nos restar de tudo isso é uma lição muito valiosa, né? Tenho certeza que todo mundo está aprendendo com isso hoje em dia. Saúde e conhecimento é tudo, né, gente? Isso é, sem dúvida alguma, é o que nós temos que lutar pela nossa vida, é isso, saúde e conhecimento. Então vamos lá, na aula de ontem, que eu apresentei para vocês, é uma atividade na qual os que estavam presencialmente puderam, puderam responder. Os que não estavam, a gente vai fazer essa atividade com vocês, pelo menos dar a luz para que vocês mesmos façam sozinhos, tá bom? Para que vocês mesmos tentem fazer, responder, façam como vocês encontrarem melhor a resposta. Não vão só copiar do livro não, porque fica meio sem nexo assim. Não sabe se você entendeu. É importante que você compreenda o assunto. Quando você só copia do livro, você não entendeu, você apenas encontrou a resposta, né, já pronta. Quando você consegue criar uma própria resposta, por menor que ela seja, a gente percebe que você realmente está entendendo. E esse assunto do capítulo 1, gente, é dois assuntos em um. Ele é muito importante para você entender o restante do livro todinho. Porque vez e outra a gente está voltando. Olha, aconteceu isso na Revolução Russa, é por isso que é desse jeito hoje. Olha, foi porque o Stalin deu aquele golpe de Estado lá na Revolução Russa. É por isso que está acontecendo desse jeito aqui, por essa forma, dessa maneira bem aqui. Então é assim que a gente tem que responder, que agir, tentando criar o nosso próprio conhecimento em cima do que a gente estuda. Por exemplo, se eu pergunto aqui, ó, países que faziam parte da Tríplice Aliança, você tem que raciocinar. Tríplice quer dizer três, né? Então são três países. Você não vai colocar só o nome deles seco assim, fulano, fulano, fulano. Você pode começar assim, ó, os países que faziam parte dessa Tríplice Aliança eram, dois pontos. Tenta organizar bonitinho a tua resposta para não ficar aquela coisa desorganizada. Aí você coloca o nome dos países. São três, né? Tríplice. Então são três países que compõem aí. Países que faziam a tríplice entente. Entente ou intente, quer dizer, em francês quer dizer entendimento, acordo, tá bom? Tríplice acordo. Então a França deve estar no meio, né, de alguma forma. Tentem raciocinar dessa maneira. Aí os países que faziam parte da Tríplice Entente eram, dois pontos. Você vai e coloca os três países que faziam parte desse acordo chamado Tríplice Entente. Por qual motivo esses países se uniram aí, gente? Ó, claro que não está perguntando não, mas porque não está perguntando, você não vai tentar rever isso. Porque lá na Segunda Guerra Mundial existem também alianças militares. E hoje em dia ainda existe. A Coreia do Norte é aliada da China. Viu? A Coreia do Norte é aliada da China hoje. Existe aliança hoje ainda. É meio despercebido, mas existe. Não é declaradamente não, abertamente não. Mas com certeza existem alianças militares hoje. De forma camuflada, para a gente não saber. Então, olha só. O que podemos compreender sobre imperialismo? Eu não... Ontem eu apenas coloquei o esquema no quadro, aquele velho esquema que você vai ouvir muito esse ano todinho ainda. País A, país B, país C, país D, né? E por aí vai. Esse país A é altamente desenvolvido, ele tem uma economia forte, militarmente ele é muito forte. O que é que ocorre? Ele vai, de uma forma ou de outra, tentar influenciar as outras regiões, os países menos desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Os países menos desenvolvidos, vamos chamar de pobre mesmo, porque né, é mais bonito chamar a coisa mais realista do que ficar só nesse negócio de mais ou menos, né? Então, países ricos, países pobres que estavam sendo anexados ou de certa forma invadidos.
Então, imperialismo é nesse sentido aí. Imperialismo, ou país imperialista, é aquele país que faz o que esse país A está fazendo. Somente isso pode ser feito de maneira econômica, obrigando seus cidadãos a comprar somente do país A. Pode ser feito de maneira militar, uma invasão de fato. Pode ser feito de forma cultural. O país A tem produtos que eles vão agora aprender a consumir. Pode ser de N formas. O imperialismo ele pode funcionar de diversas formas possíveis, tá bom? Pode ser cultural, pode ser econômico, pode ser militar, contanto que ele seja imperialista. O imperialismo é isso, é uma anexação de outra região, outro território, tá bom? O que foi a Belle Époque? Você sabe que o século XX ele começa em 1901, né? Século XX. Mas bem antes disso já havia um momento de euforia, né? Paz, digamos o que mais? Euforia, paz, harmonia entre as nações, né? Criatividade francesa, isso levou essa Belle Époque um modelo para o mundo todo, né? Então essa parte aqui eu já falei muito para vocês também, tá bom? E ela termina em 1914, né? Mais Belle Époque, que o negócio começa a pegar fogo quando acontece a Primeira Guerra Mundial, né? O bicho começa a pegar bem aí na Primeira Guerra Mundial. Belle Époque ficou para trás agora, né? Então, pelo próprio nome dá para você entender. Bela, que é bonito, época que é período. Um período bonito, um tempo bom, que foi até certa data que aconteceu um grande enfervescimento da cultura francesa. França levando ao mundo todo aí a sua cultura. Depois que acabou a guerra, a cultura não é mais francesa não, a cultura é americana dos Estados Unidos, viu? Depois da guerra, a França deixa de ser o foco de qualquer desenvolvimento, qualquer coisa, e passa a ser os Estados Unidos, tá bom? Que foi o revanchismo francês. Foi um revanchismo na França, vocês podem dizer assim, mas estaria errado se você colocar só dessa forma. O revanchismo francês, digamos, era a França tentando... Eu vou só falar, você que elabora a sua resposta. A França tentava dar o troco, né? Uma guerra muito grande que aconteceu com ela e com relação à Prússia. Que antigamente a Prússia era um estado alemão. Um estado tão forte que por causa dele a Alemanha se tornou um país unificado, né? A Prússia deixou de existir e passou a se chamar Alemanha. E então a França havia perdido territórios para os alemães. Perdeu aqui uma região chamada Alsácia-Lorena, né? Alsácia-Lorena, região riquíssima. A França ficou meio mordida porque perdeu essa coisa e resolveu então imprimir uma revanche. E a oportunidade que ela achou foi exatamente participar da Primeira Guerra Mundial. A euforia da guerra também era muito grande. Todo mundo queria ir para a guerra para dar o troco nos alemães. Todo francês estava ligado nisso aí, né? Muito bem, temos aqui a sexta. Porque a Inglaterra tinha rivalidade com a Alemanha. É só você imaginar o seguinte, ó. A Inglaterra é um país rico, né? Um país desenvolvido. Industrialmente ele é muito forte, né? A economia é muito forte. É forte, enfim, uma indústria imensa, vamos dizer assim, até no século XIX. É a maior potência do mundo antes da guerra, viu? A Inglaterra é a maior potência mundial antes da guerra. Depois da guerra passou a ser os Estados Unidos, mas aí antes era mandar pegar as cartas aí era a Inglaterra. Economia forte, indústria e tal. Por que é que uma economia forte, uma indústria poderosa, com armas poderosas, enfim, ia criar uma rivalidade com um país lá do outro lado ali, um país continental chamado Alemanha? Por qual motivo? Do nada eles iam criar uma rivalidade com os alemães?
Não, né? A única forma de criar-se uma rivalidade com os alemães era a Alemanha também se tornando um país industrialmente forte, um país com uma indústria pesada, com uma economia muito forte. Seria a única maneira de tirar a Inglaterra da sua zona de equilíbrio, né, da sua zona de conforto. E os ingleses não gostaram da situação. E aí espero que dê para você elaborar a sua resposta a partir daí. Tá bom? Nós temos aqui a imagem aqui, porque o Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado e o que ocasionou após isso, né? Essa imagem é clássica, né? Ela aparece aqui na nossa atividade, ela aparece nas provas do Enem, ela aparece nas provas do vestibular da FUVEST, ela aparece nas provas de vestibular da Univesp, da PUC, né? Enfim, em todo canto essa imagem aparece o Francisco Ferdinando e sua esposa entrando no carro. Minutos depois, momentos depois, eles seriam assassinados por um terrorista da chamada Mão Negra, né, da Sérvia. Ora, a Áustria invadiu a Sérvia, né? A Áustria havia invadido a Sérvia e a capital a Bósnia, né? Invadiu a Bósnia e a Bósnia pertencia à Sérvia, né? O Francisco Ferdinando, não achando muito interesse, achando que as pessoas gostavam da invasão, foi fazer uma carreata lá dentro da capital, de Sarajevo, né, capital da Bósnia. Aí ocorre que o pessoal mandou assassinar ele lá dentro, né? Imediatamente, como grande efeito de tudo isso, a Áustria declara guerra à Sérvia. E a Sérvia e a Rússia declara guerra à Áustria, a Alemanha declara guerra à Rússia, e assim por diante, as alianças militares sendo acionadas, né? As alianças militares sendo acionadas. Então, tentem fazer da maneira que o tio explicou na aula presencial e também na videoaula que aconteceu há algum tempo atrás, sempre focando aí na questão do ponto, digamos assim, o acender de gatilho, né? O estopim que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Foi o grande motivo, foi exatamente o assassinato do Francisco Ferdinando da Áustria. Tá bom? Façam com cuidado aí, com tranquilidade, não precisa agonia, que vai servir muito para vocês. Esse ano aqui é só século XX. O século XX ele começa com essa confusão todinha, chamada Primeira Guerra Mundial, termina com o fim da Guerra Fria, né? Termina na verdade aí com um mundo aí unipolar, com o capitalismo mandando aí do jeito que quer, globalização. Mas é etapa por etapa, a gente vai chegar lá. Por qual motivo os Estados Unidos entraram na guerra? Isso aqui não é nenhuma novidade para nós. Um país altamente consumista, um país altamente ligado à questão financeira, emprestar dinheiro para todo mundo. É o bonzão, ele é o bonzão, vai emprestar dinheiro para todo mundo. Só que ele cobra com juro muito alto, né? Ele cobra com juro tão alto que gerações inteiras de países ficam devendo a eles, né? Então os Estados Unidos haviam emprestado dinheiro para a França, Inglaterra, para que eles pudessem continuar na guerra, né? Dinheiro que eu falo assim, não é que dizem usar dinheiro na guerra, não. O dinheiro seria o recurso. O recurso poderia vir em forma de armas, em forma de remédios, alimentos. Tudo isso aí os americanos abasteciam o mercado europeu. E a indústria americana só crescendo, só crescendo. Crescendo e vendendo, empurrando lá no rumo da Europa, que estava na guerra. Fazia canhões, mandava para lá. Fazia metralhadora, mandava para lá. Fazia remédio, mandava para lá. Tem que ter remédio também, né? Levou um tiro, tem que botar remédio. Os americanos vendiam remédio, enfim. Então o que ocorre aqui? Como a França e a Inglaterra não estavam muito bem na guerra, os americanos resolvem entrar para proteger os seus investimentos, né? Se a guerra terminasse e a França perdesse, quem é que ia pagar a conta? A Inglaterra perdendo, quem é que ia pagar a conta? Então, os americanos, para proteger seus investimentos, resolveram entrar no conflito, não porque eram bonzinhos não, né? Mas porque realmente foi necessário para eles, na visão deles, eles tinham que entrar na guerra.
para defender a democracia, como eles gostam de dizer. Então é o seguinte, aqui a nossa atividadezinha ela é bem fácil de responder, é bem simples, bem tranquila. Depois o tio vai colocar uma aula sobre Revolução Russa, enfim, a gente vai dar continuidade às páginas do livro. A gente estava respondendo, né? E à medida que a gente vai respondendo as páginas do livro, novos conhecimentos vão surgindo, né? Espero que vocês compreendam que não é que nós não queiramos estar presencialmente com vocês, mas é porque nós estamos vivenciando agora estamos vivendo a história. Daqui a 20 anos, 30 anos, vocês vão contar para os seus filhos, seus netos: rapaz, eu vivi aquela pandemia terrível, escapamos dela, mas a nossa saúde, o nosso conhecimento a gente conseguiu trazer para cá para vocês, né? Enfim, fique na paz. Depois o tio coloca mais uma aula com relação à Revolução Russa, tá bom? Grande abraço aí, gente. Se cuida demais. Tá bom? Abraço, valeu.